Voltamos do intervalo e agora a gente vai fazer uma entrevista com o superintendente da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, Egídio Garó, e ele vai conversar com a gente sobre um assunto, sobre um problema que tem acontecido inumeráveis vezes aqui no Estado do Acre e também no Estado de Rondônia, que são os famosos apagões, né? As falhas na distribuição, na transmissão de energia. E eu vou querer saber dele, assim, pontualmente, qual é o problema, Egídio? Porque ninguém merece tanto apagão na vida, né? É verdade, é uma situação interessante a gente ter observado isso. Se fossem assim apagões eventuais, aquelas coisas que corriqueiramente acontecem, não nos chamaria tanto atenção como da maneira intensa e constante e longa com que tem ocorrido, né? Então são apagões aí, blackouts de 2, 3 horas aí, pegando o estado todo, pegando Rondônia todinho. Então fica uma situação interessante de a gente observar e poder comentar. Primeiro, quais são os problemas que são envolvidos nisso aí diretamente? Então, quando se fala de sistema elétrico, de energia elétrica, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, nós temos o gerador, então uma instituição, uma empresa que gera energia elétrica, que produz energia elétrica, no caso as usinas hidrelétricas, especificamente aqui no nosso caso ali, Santo Antônio e Jirau, em Rondônia. Consequentemente, uma vez ela produzir, ela deve ser entregue para quem vai transmitir. Então, no caso ali, a Eletronorte entrega para a Eletrobras, que vai cuidar da transmissão disso. Transmissão para onde? Para centrais distribuidoras, no nosso caso aqui, a Eletroacre. Então, ela é distribuidora, assim como tem lá em Rondônia a sua distribuidora, assim como nós temos lá a Light no Rio de Janeiro, a Eletropaulo em São Paulo. Então, assim, muita gente às vezes pensa que o problema é da Eletroacre. E muitas vezes não é. O problema é no setor de transmissão, né? Exatamente. É um assunto que nós temos que estudar, temos que observar. A Federação do Comércio, tanto de Rondônia quanto aqui do Acre, então, produzir um documento em conjunto que será encaminhado ao ministro das Minas e Energia, exatamente pedindo uma providência no sentido de entender, de estudar em qual desses pontos o problema está ocorrendo numa maior intensidade. Eu tenho um problema na transmissão, vejam só. Noticiou-se há um tempo atrás de que, por conta de um balanço das redes, as duas usinas foram desligadas. As duas usinas foram desligadas. Bom, se são as duas usinas que foram desligadas, se foram as duas, significa que eu tenho um problema na geração de energia. Bom, mas se eu tenho um problema como noticiado também ali por aquela ocasião, é um problema no linhão de São Paulo até Araraquara. Bom, isso é um problema de transmissão, então já não é mais um problema de quem está gerando energia. Então, assim, o que percebe-se é que talvez falte um pouco de entrosamento, um pouco de sinergia entre as estratégias dessas três instituições. Elas devem trabalhar em conjunto para poder atingir o objetivo específico com qualidade. Então, é um problema que deve ser estudado e minimizar ou evitar que novos prejuízos acometam a sociedade, principalmente a da região norte do país. Você falou agora em prejuízo. E quais são, assim, os impactos mais diretos, os prejuízos diretos na população aqui do Acre, de Rondônia? Por exemplo, a gente tem uma granja em Brasileia que teve aí um prejuízo calculado em R$134 mil e causou a morte de 12 mil frangos. É um prejuízo. É um prejuízo e não só para eles, né? Então isso aí foi uma situação interessante, que a Boa Força não teve como refrigerar, manter refrescado o ambiente. Isso aí as aves eventualmente aí não tem estrutura para suportar tamanho calor, porque nem nós aqui temos essa estrutura, passamos também vários perrengues com isso daí. Mas os prejuízos, eles não são mensuráveis. A gente não consegue medir qual foi efetivamente o prejuízo ocorrido aí por conta desses apagões. Até porque nós temos desde o pequeno empresário, aquele pequeno camarada que tem uma pequena oficininha mecânica que presta um serviço, né? Imagine que ele esteja ali usando naquele momento uma lixadeira, fazendo um reparo num veículo, acabou a força. Resumindo, ele pode danificar, pode estragar o serviço que ele está criando para o seu cliente. O cliente vai ficar insatisfeito porque demorou um pouco para ser atendido. As horas que ele ficou ali parado, ele não recebeu, portanto, ele também teve prejuízo. E sem contar no custo de manter aquela empresa funcionando ali, aberta, ali com pessoas ali dentro, também é alto. Então a gente pode perceber isso aí num pequeno empresário lá numa oficina mecânica, no empresário que tem uma maquininha de fabricar sorvete, enfim. Esses aí todos sofrendo. Agora imagine isso aí numa escala. Temos ali com os pequenos, também temos ali os grandes. Um camarada que tem um açougue, que trabalha com venda de carnes ali, por exemplo, temos notícias de que perdeu o estoque que tinha de carnes por conta da falta de energia. Então são situações que a gente deve observar. O Brasil tem um potencial de energia elétrica muito grande. As usinas de Jirau e Santo Antônio aqui produzem a mesma quantidade que Itaipu. Nós temos aqui uma condição muito favorável para o fornecimento de energia, mas nós temos que rever as estratégias de distribuição e de transmissão dessa energia para evitar maiores prejuízos. Olha só, e você falou de prejuízo dos empresários, dos pequenos, grandes empresários, mas e o trabalhador que
comprou uma televisão, aí parcelado inumeráveis vezes, e aí chega em casa, quer assistir a televisão, tem um apagão, queima esse produto dele. Como ele faz? Se isso ocorre, essa falha for ocasionada pela falta ou pela queda, pela inconstância da energia elétrica, ele deve procurar a empresa distribuidora de energia elétrica na sua cidade, no seu estado, apresentar ali os respectivos documentos, há um procedimento para isso, e sendo comprovada que houve efetivamente a queima daquele aparelho por conta da oscilação da energia elétrica, a empresa então distribuidora ela cuidará da manutenção ou da substituição daquele aparelho. E está para ter agora uma audiência pública, né, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre, para discutir esse tema. É uma oportunidade da população também participar e se inteirar sobre esse assunto e fazer cobranças. Sim, é uma coisa importante que a sociedade acreana, a sociedade rondoniana, rondoniense, amazonense, é importante que todos nós saibamos que quanto maior o número de informações, o volume de informações que nós temos, mais nós somos úteis ao desenvolvimento e à sustentabilidade. Então, o nosso interesse tem que partir de nós mesmos. Então, a gente percebe que há uma certa resistência das pessoas buscarem as informações. Então, a informação eu busco, eu não espero que ninguém me traga. Então, eu preciso começar a criar esse hábito de buscar a informação. À medida que eu busco a informação, eu me alimento, consigo conversar, discutir em nível de entendimento, de raciocínio mais amplo e, consequentemente, contribuir com muito mais proveito para o desenvolvimento de qualquer produto, qualquer serviço, qualquer legislação que eventualmente seja necessária para conduzir o desenvolvimento do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país. Então, população do estado do Acre, fica de olho na data dessa audiência, participe, é o momento de você ir lá, fazer a cobrança, se reivindicar, saber o que está acontecendo, onde está essa falha, enfim. A gente vai para um rápido intervalo, você continua aqui comigo, porque daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto.